Olá a todos, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre 5 elementos e como construir um protocolo usando apenas os 5 elementos para saber onde sedar, onde tonificar. Então a gente vai se basear tudo em 5 elementos para aprender a tratar principalmente os tecidos, mas nada me impede de levar também isso para órgãos e vísceras, para sentidos e emoções, mas a gente precisa de um norte para começar o raciocínio de como trabalhar os 5 elementos e usando pontos de tonificação e sedação de cada elemento, beleza? Bom, se você não me conhece, meu nome é Marcos Minello, sou fisioterapeuta há mais de 20 anos e trabalho com acupuntura há mais de 18 anos e há mais de 15 anos venho ensinando medicina tradicional chinesa. Ok? Então, bom, o que a gente vai observar aqui nos 5 elementos? Primeiro, vamos uma base rápida de 5 elementos, principalmente para quem ainda não tem uma grande familiaridade ou para quem gosta, mas ainda não entende, ok? Vamos entender bem aqui como é o conceito. Existe nos 5 elementos, né? O conceito do taoísmo. O que é o conceito do taoísmo? É a base da natureza influenciando o nosso corpo, e isso foi traduzido para órgãos e vísceras, como eles funcionam no nosso corpo e tudo mais. Rapidamente falando, a gente tem água, né, que gera madeira, que gera fogo, que gera terra, que gera metal e minerais, que gera água. Então a gente tem esse ciclo chamado de ciclo de geração, ok? E existe também o chamado ciclo controle. Então o que a gente vai ter? O rim, a água controla o fogo controla o metal controla a madeira controla a terra e a terra controla a água. Isso é a base dos 5 elementos, sendo observado os elementos em si. E dentro de cada elemento a gente tem um órgão, uma víscera energética ali atuando dentro do nosso corpo. Então a gente tem, por exemplo, na água, rim e bexiga, fígado e vesícula na madeira, coração e intestino delgado, circulação e sexo e triplo aquecedor no fogo. A gente tem baço, pâncreas e estômago dentro do elemento terra, e a gente tem um pulmão e o intestino grosso dentro do metal. A gente vai se basear em tecidos hoje, tá? Mas isso eu posso levar esse raciocínio para sentimentos, para as emoções, para problemas das próprias vísceras aí. Então a gente vai focar o quê? Elemento água, o foco principal aqui são lesões nas articulações, nos ossos e no sistema nervoso central. Na madeira, né, no fígado e na vesícula, a gente tem principalmente ligamentos e tendões. Na circulação, no elemento fogo, a gente vai ter o sistema circulatório, né? A gente tem a parte tanto venosa como arterial e ali para a nossa sobrevivência. A gente tem os músculos na terra, aí a gente tem a pele, ok? No elemento metal ali, junto com o pulmão e intestino grosso. Beleza, já sei disso agora, já aprendi essa parte aqui dos 5 elementos. Se você ainda não aprendeu, vai vendo o vídeo devagar, vai anotando, não tem problema, tem outros vídeos de 5 elementos que depois você pode assistir, tá ok? Inclusive um falando de emoções também, muito interessante, tá? Então o que eu coloquei aqui para vocês? Eu peguei os principais pontos de tonificação e de sedação de cada órgão desse, para a gente aprender a construir um protocolo. O que acontece? Imagina o seguinte: se eu tenho uma inflamação, um quadro de inflamação é um quadro de excesso, tá ok? Se eu tenho uma degeneração, é um quadro de deficiência. Se eu tenho um quadro de fraqueza, é um quadro de deficiência. Então vamos começar primeiro, por exemplo, com uma artrose, tá? Uma artrose seria um excesso, um processo inflamatório de uma artrite dentro de uma artrose, tá? Seria um quadro de excesso, que estaria esse excesso aonde? No elemento água. Inicialmente, o que a gente deveria fazer? Se está em excesso, eu tenho que sedar, beleza? Então vamos pensar sempre o seguinte: num quadro de excesso, a gente ceda o elemento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, vou sedar tanto o rim quanto a bexiga. Então, numa artrite, 2 pontos que eu vou utilizar: sedação do rim R1, tá? Sedação da bexiga B65.
Ótimo, já é um bom tratamento? Sim, mas eu quero construir um protocolo pensando nos 5 elementos. Então eu vou ter que sempre pensar no ciclo de geração e no ciclo de controle. Quem gera a gente chama de pai, tá ok? Quem controla a gente chama de avô, que é o pai do pai, beleza? Então o pai gera e o avô controla. Então, se existe aqui, por exemplo, um quadro de excesso, tem muita energia chegando. Eu gero mais energia ou desligo a energia? Logicamente, eu vou desligar a energia. Então, qual é o protocolo? Se eu estou sedando o elemento, tá? Eu também vou sedar a geração. Quem gera a energia tem que ser também sedado para que não chegue excesso de energia nesses elementos. Então, junto da sedação do R1, do B65, eu também sedaria quem? O pulmão 5 e também sedaria o intestino grosso 2, tá? Então, com isso eu já tenho 4 pontos aí para executar o protocolo de sedação. Porém, como esse elemento ele está em excesso, vamos pensar como se fosse uma criança, como se fosse uma pessoa, ela está agitada, ela precisa de menos controle ou de mais controle? Precisa de mais controle, eu preciso controlar essa energia que está em excesso. Então, o que eu tenho que fazer? Em um quadro de excesso, eu tenho que sedar o elemento, sedar o pai, quem gera, e tonificar o avô, aumentar o controle sobre esse elemento. Então, como é que ficaria um protocolo dentro de uma artrite, por exemplo? Pensando nos 5 elementos, R1, B65, P5 e G2 sedando, e depois eu pegaria o elemento terra e faria BP2 e estômago 41 tonificando. Então eu sedaria o rim, sedaria o rim, a bexiga, sedaria o pulmão e intestino grosso e tonificaria o baço, pâncreas e estômago. Dessa forma eu conseguiria gerar um protocolo ali de eficiência em cima do local onde está. E logicamente lembrando a artrite, né? Eu estou com uma artrite aonde? No joelho. E aí eu vou colocar pontos no local do joelho, que a gente chama de pontos ácidos, pontos que estiverem doendo ali em volta do joelho. Eu vou agulhar e está pronto o seu protocolo aí. Como é um excesso, esses pontos ácidos também vão ser sedados. Então na acupuntura a gente pode tonificar e sedar pensando em equilibrar os 5 elementos da pessoa. Perfeito? Vamos partir para um outro quadro muito comum. Estou atendendo uma senhora em que ela apresenta sarcopenia. O que é isso? Perda de massa muscular, fraqueza e tudo mais. Então esse quadro é um quadro de deficiência nos músculos, tá? Então é uma deficiência no elemento terra. Se é uma deficiência no elemento terra é composto por quais órgãos e vísceras? A gente tem o baço, o pâncreas e o estômago. Então, se eu tenho em uma deficiência, eu tenho que tonificar o elemento. Por quê? Ele está com deficiência energética. Então, eu vou ter que vir aqui, quadro para tonificação dos músculos, tá? Eu vou tonificar BP2 com E41. Elemento terra está com pouca energia, certo? Então eu preciso aumentar a energia que chega até o elemento terra. Então eu vou também tonificar quem? Tonificar o elemento e o pai. Então num quadro de deficiência eu tenho que tonificar o elemento e o pai. Então eu vou tonificar baço, pâncreas e estômago, BP2 com E41, vou tonificar CS9, C9, IB3 e DA3 também, fazendo a tonificação desses pontos, beleza? Bom, esse elemento agora, ele está com déficit de energia, então ele está murchinho, ele não tem muita energia, então é necessário controle? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou sedar o controle, tá? Então, em um quadro de deficiência, eu tenho que tonificar o elemento
pai e sedar o avô, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer F2, sedação de fígado, tá ok? E também vou fazer aqui, ó, o VB38, sedação da vesícula biliar, beleza? Vamos mais um quadro pegando outro elemento aí para a gente entender um pouco mais. O paciente está apresentando uma alergia na pele, tá ok? Então a alergia está ali apresentando uma urticária, ele está vermelho, está intensa, então o que acontece? Esse quadro é um quadro de excesso. Vamos pegar a regrinha? Em um quadro de excesso, devo sedar o elemento, o pai e tonificar o avô. Então eu tenho que fazer o quê? Sedar pulmão e intestino grosso, sedar baço, pâncreas e estômago e tonificar coração, intestino delgado, circulação e sexo e triplo aquecedor. Vamos lá. Então tenho que sedar o elemento e o pai. Vou fazer sedação de P5 com IG2. Vou fazer a sedação de baço pâncreas com BP5 e E45 e vou fazer a tonificação de CS9, C9, ID3 e TA3, tá ok? Isso seria um quadro de excesso na pele, eu faria essa tonificação desses elementos para causar essa melhora, tá ok? Vamos pensar agora num problema circulatório e vamos falar em deficiência. Meu paciente já está com uma certa idade, né, e está começando a apresentar alterações vasculares, gerando edema na perna, e eu entendo que aquilo veio por uma falência vascular, né? As veias já estão perdendo suas formas e tudo mais, então eu tenho que fazer o quê? É uma deficiência no elemento fogo, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Tonificar o elemento fogo. Vamos lá. Num quadro de deficiência, eu tenho que tonificar o elemento, tonificar o pai e sedar o avô. Então eu vou ter que tonificar coração, intestino delgado, circulação e sexo, triplo aquecedor, tonificar o pai, tonificar fígado e vesícula e sedar o avô, sedar rim e sedar bexiga. Então como é que ficaria num quadro de problema circulatório? Como a gente faria o trabalho em cima do paciente pensando nos 5 elementos? Se é uma deficiência, o que eu vou fazer? Tonificar o elemento, tonificar o pai e sedar o avô. Então, eu vou tonificar C9, CS9, TA3, ID3. Vou tonificar F8 com VB43. Aí vou sedar R1 e sedar bexiga 45, B45, então 65, desculpa, tá? Sedar bexiga 65. Dessa forma a gente tem um quadro aí de tonificação do sistema circulatório, pensando em equilibrar os elementos por via de geração e controle no paciente. Para fechar, vamos pensar num quadro de excesso, que eu estou variando excesso e deficiência, num quadro de uma lesão de tendão aguda, né, uma tendinite que está num processo inflamatório agudo, propriamente dito. Então, se é um excesso, de novo a regrinha qual é? Em um excesso, devo sedar o elemento, o pai e tonificar o avô. Então, o que eu vou fazer? Se os tendões estão em excesso, eu vou sedar fígado e vesícula, sedar rim e bexiga e tonificar pulmão e intestino grosso, ok? Então, como ficaria o protocolo? F8, VB43, vou tonificar o rim e a bexiga, desculpa, é sedação que a gente tem que fazer, né? Tá em excesso, sedação eu tenho que fazer uma deficiência, então F2, sedação, VB38, R1, B65, pulmão, eu vou tonificar, eu tenho que aumentar o controle sobre aquele elemento que está com muita energia. Então, tonificar P9 e tonificar IG11, ok? Então, essa é a base dos 5 elementos. Essa é uma aula muito interessante. Vale a pena parar
anotar, raciocinar, botar no papel ali os pontos e entender tudo que pode fazer dentro de um protocolo. Com isso você consegue construir protocolos muito interessantes, lembrando logicamente que não é a única forma, é uma das formas de raciocínio, é uma forma de equilibrar os 5 elementos. Bom, se você gostou dessa aula, se você gosta de 5 elementos, se você gosta de acupuntura, se você ficou comigo até o final, eu queria te dizer que existe uma forma de você aprender isso tudo de uma forma muito fácil, muito simples, que se chama Escola de Acupuntura. É uma formação completa, toda ela feita comigo, de forma online, que você, para se inscrever, basta simplesmente ter um link aqui na descrição, Você clica nesse link, você vai ser direcionado para um site, lá tem todo o suporte do WhatsApp, chat, conversa lá com minha equipe de suporte que vão te dar toda a atenção possível, tá ok? E se gostou também, compartilha, coloca nos grupos, comenta, tá? Essa é uma aula um pouco mais complexa, mas muito interessante de pensar em raciocínio, e muita gente tem muita dificuldade em construção de protocolo, e isso é mais uma forma de construir um protocolo para o paciente conseguir melhorar e você ter uma ótima evolução dentro do quadro desse paciente, beleza? Bom, é isso, até a próxima aula, fica com Deus e tchau!